Me diz uma coisa, como você se sente pegando um filme pela metade? Vendo uma série a partir do terceiro episódio? Lendo só as últimas páginas de um livro? Tentar entender o fim da história sem saber como ela começou é sempre mais difícil, concorda? Você já pensou que isso também vale para nossa história? A história da humanidade? Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto, feito pela SPM, que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. No episódio de hoje, a gente conversa sobre a importância de estudar a história. O bate-papo é com Ricardo Lourenço, coordenador da área de Ciências Humanas na Escola Poeira e Domus, de São Paulo. Seja bem-vindo à Primeira Jornada, Ricardo. Obrigado, Zá. Prazer estar aqui com a SPM. Poder conversar um pouquinho sobre história é sempre bom, né? Eu sou suspeita porque eu sempre gostei, mas vamos falar para o pessoal que tá ouvindo aí. Vamos começar pensando, Ricardo, no mundo de hoje, né? A gente tem tanto acesso, a gente pode encontrar muitas coisas, informações rápidas pelo Google. Por que você acha que hoje é importante ainda estudar a história? Eu acho que o acesso à informação realmente é um ganho no mundo de hoje. A gente tem informação sobre quase virtualmente tudo que nós quisermos, mas raramente essa informação ela é uma informação muito curada. Então a gente acaba pegando caquinhos, pedacinhos de coisas, né, na internet. Eu quero saber um pouquinho mais sobre a história do Brasil, você entra lá num site, ele tem um editor, tem alguém que fez com uma certa intencionalidade, normalmente são boas intenções, mas você tem uma dificuldade de fazer com que dessa informação surja um pensamento crítico, que você consiga refletir realmente sobre aquilo, que você consiga compreender a importância daquilo na nossa vida. E a história é muito isso, né? A história está muito ligada a quem nós somos. Nós somos frutos da nossa história. Então é importante refletir sobre a história, não simplesmente saber. E eu acho que na educação é importante você ter, é essencial você ter o estudo histórico, porque é um lugar privilegiado exatamente para isso, para refletir sobre o processo histórico, para pensar o processo histórico, mais do que simplesmente ter as informações. Mas é inegável que foi um ganho. Google, as ferramentas de busca, a disponibilidade de recursos foram ganhos enormes para o estudo de qualquer matéria. A história entra nesse flanco, né? Muito legal, Ricardo. Eu acho que até fazendo um gancho com isso que você falou, né, sobre a coisa de habilidade de reflexão, de, né, discussão do tema. Tem essa diferença, né, de decorar e entender a história, né? Memorizar a história e entender. Você pode decorar, por exemplo, a gente tinha muito essa questão, né, Ju? Decorar os fatos históricos, as datas, né? Mas aprender de fato o que aconteceu é uma coisa importante, né? É um risco a gente ficar nessa decoreba total, né? A memorização ela é parte do processo de conhecimento, mas é parte, não é o todo, né? É necessário memorizar, senão nós não saberíamos nosso nome, onde nós moramos, né? Memória, no final das contas, são os tijolinhos do conhecimento, são feitos de memória. Mas não dá para você parar na memorização. Parar na memorização é parar naquilo que na pedagogia, na neurociência, é chamado das habilidades mais básicas, não nas habilidades mais avançadas. As habilidades avançadas são habilidades de compreensão, de entender o processo histórico, de compreender qual é a relevância daquele processo histórico. Eu acho que a memorização, como a gente tinha antigamente, eu acho que é fruto do tempo mesmo, ela passa a ser um pouco menos necessária hoje em dia, por conta do acesso mais direto, mais rápido à informação, mas principalmente o tratamento dessa informação, a compreensão, como é que eu aplico isso, como é que eu comparo, como é que eu contrasto, isso sim passa a ser, vamos dizer assim, o grande benefício hoje em dia do estudo da história. É gostoso você saber determinados fatos, né? Contar uma história é isso. No final das contas, quando a gente está lá no nosso grupo de amigos, você vai contar uma história, você memorizou tudo aquilo, e quanto mais você tiver informação sobre aquilo, mais saboroso é o relato, né? Mais legal é aquilo que você está contando. Então faz parte a memorização, mas certamente ela não deveria ser a finalidade, né, o objetivo maior do estudo da história. O estudo maior da história, acho que o objetivo maior do estudo da história é realmente compreender que nós somos fruto do nosso passado. Sabe, Zá, quando a gente estava começando a falar sobre isso, agora na primeira pergunta, eu fiquei pensando assim, se eu perguntar para você quem você vai me contar uma história. Você não vai falar, eu sou essa pessoa que está aqui falando com você agora. Você vai me contar uma história da sua vida. Possivelmente vai contar a história dos seus pais, de onde você mora, o que você fez. Então, é absolutamente necessário a gente
estudar a história para compreensão de quem nós somos enquanto indivíduos, enquanto país, enquanto comunidade, enquanto cidade, seja lá o que for. E isso é muito mais do que memorizar, né? É você compreender esse processo como um todo. Muito legal. Eu acho que isso que você trouxe agora também sobre trazer isso para a vida, né? Tentar entender que tudo que a gente está conversando e vivendo é história. Você acha que também é um ponto que pode ajudar na hora de estudar, nesse hábito, para facilitar a aprendizagem dessa disciplina? Totalmente. Eu acho que existem momentos históricos em que isso é um pouco mais difícil, por óbvio, né? Então eu vou estudar lá o Império Bizantino. Obviamente não é tão fácil fazer essa ponte, mas quando você trabalha com um pouco de história local e um pouco da história mais próxima de nós, mais contemporânea, é muito mais fácil de ver isso. Você sabe que a gente está aqui em São Paulo, uma escola paulistana, e vários marcos históricos estão aqui em São Paulo. E a gente tem a oportunidade de conhecer onde estão esses lugares, o que aconteceu ali. Basta a gente dizer que na história do Brasil, chamado Grito do Ipiranga, embora exista uma certa discussão sobre como foi, se foi aquilo mesmo que está no quadro ou não, o Grito do Ipiranga foi dado no Ipiranga, e aqui é um bairro paulistano. Então assim, o Rio de Janeiro tem isso, e as pequenas cidades têm isso também, é da sua história local. É muito importante que nós saibamos a história do local em que nós vivemos, né? Então existem inúmeras formas de você trazer o debate para o dia a dia, para o cotidiano. Em alguns casos, você precisa fazer um salto maior e você precisa trazer não só esse cotidiano tão imediato, né, no dia da cidade e tal, você vai precisar trabalhar com critérios de identidade, cultura, né? Veja um exemplo interessante, né? Por que a gente estuda tão fortemente a Idade Média, né? A Idade Média está tão distante de nós. Bom, nós somos um país de base majoritariamente católica. Isso está dentro do nosso dia a dia, isso está dentro do nosso cotidiano, está na organização das cidades. Quando você vai numa cidade no interior, você vai ter lá a praça com a igreja matriz, tal. Você vai ter isso nas pessoas que são representantes da sociedade, você vai ter isso na política, você vai ter uma série de discussões. Então, trazer a história para o cotidiano é essencial, é importante. Conhecer o passado para compreender o presente, me parece aquilo que a gente precisa realmente ter foco cada vez mais no estudo da história, sabe? Completamente, te dá também poder, né, de discussão, de argumento, para você entender por que certas coisas acontecem hoje, porque nada veio do nada, né? Existe uma estrutura, um contexto. Eu acho que é muito importante para quem tá ouvindo a gente também, para construir esse senso crítico, né? Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta para continuar o bate-papo com Ricardo Lourenço, coordenador da área de Ciências Humanas na Escola Pueridomus de São Paulo. Então, Ricardo, a gente estava falando sobre onde a gente pode pesquisar, né? Que a gente tem muita facilidade, muito acesso. Além dos livros da sala de aula, a gente pode encontrar muita coisa na internet, né? Tem YouTube, podcast, ou páginas especializadas, redes sociais. Como que para você é isso, né? Essa quantidade de informação e quantidade de acesso. Você indica estudar a história por esses meios? Tem algum lugar que você acha que é confiável, que você possa indicar? Olha, eu acho que tudo passa pelo critério da curadoria, né? Você precisa, de certa forma, buscar sites que tenham uma preocupação com o conteúdo editorial que está sendo feito, né? Então, obviamente que você pode pegar sites mais abertos, ir lá no Google, digitar sua pergunta e pegar o primeiro site, isso tudo é possível. Mas o ideal é que vá se passando por um processo de curadoria, de você perceber onde que estão alguns desses sites mais bacanas, em que línguas eles estão, porque depende muito de onde você está, do que você está pesquisando. Então eu concentraria, num primeiro momento, nas instituições um pouco mais, vamos dizer assim, preocupadas com a difusão de conhecimento propriamente dito. Eu acho que isso é importante. Então, universidades sempre são interessantes, centros de pesquisa sempre são interessantes, revistas que sejam publicadas
muitas vezes digitalmente, dedicadas a isso, são sempre muito interessantes. Eu acho que é um caminho importante a gente fazer uma curadoria nesse ponto. Existem hoje em dia muitos vídeos, muitos podcasts mesmo, ou vídeos no YouTube de professores que fazem bons conteúdos interessantes mesmo sobre isso. Então dá para navegar bastante. E eu acho que os sites, eles têm uma variação muito grande de conteúdo a depender daquilo que você busca. Então, eu vou buscar um conteúdo específico de história do Brasil, talvez dá uma olhadinha em quais são os sites que são de a Biblioteca Pública, a Biblioteca Nacional, eu vou pegar um site de uma universidade bacana que tem um curso de história legal, por aí são caminhos interessantes. E eu acho que o importante é a gente não se limitar ao primeiro contato. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre o período colonial brasileiro. A forma mais rápida que o aluno faz, muitas vezes, ele vai lá no YouTube, hoje em dia até o TikTok está sendo utilizado para pesquisa, ele vai lá e pesquisa período colonial brasileiro, videoaula, ponto. E aí vai ter um professor fazendo isso. Ok, eu vi a videoaula. Vamos cavar um pouquinho mais? Vamos ver outras coisas sobre esse mesmo tema? Vamos ver se eu tenho outras pessoas com pontos de vista diferentes? Eu acho que a internet permite muito isso. Então eu recomendo sim o uso da internet. Eu acho que a gente não pode parar de usar por conta da edição, que algumas vezes você vai pegar um conteúdo que não é tão correto, não tão acurado, mas a gente não deveria limitar. Agora, do outro lado, é muito importante para o estudo da história conhecer livros, conhecer textos maiores, né? Quando eu falo de livros, eu quero dar a entender textos de mais fôlego, mais robustos, que passaram por um processo editorial. Esses livros, eles vão trazer um conteúdo mais cuidadoso em termos daquilo que está sendo colocado ali, em termos de revisão, das fontes que foram utilizadas, e muitas vezes são livros que conseguem ter uma lógica específica, né? Então, vamos pegar um caso bem conhecido que a gente teve no Brasil, que foram os livros do Laurentino Gomes, né, que foram livros, ele não era um historiador, não é da academia, ele trabalhava numa revista e ele começa a escrever livros sobre história. Ele faz livros de divulgação daquilo que ele encontra nos livros. Então é um livro acessível, as pessoas conseguem ler, se divertem com a leitura, porque ele tem uma escrita bacana, mas ao mesmo tempo é muito cuidadoso, porque ele fez a pesquisa em mais de 180 livros para escrever aquelas peças, aqueles textos dele. Então são exemplos da diversidade de materiais que nós temos, sabe? Mas o principal eu acho que é fazer uma curadoria de quem está escrevendo, né? É um site especializado em história? É uma escola que está fazendo isso? Porque de vez em quando, na melhor das intenções, você pode ter uma pessoa que não é muito preparada ou que é muito jovem, de vez em quando a gente vai atrás de sites, de blogs e são de jovens, que podem ter coisa boa, mas precisam normalmente de mais experiência para conseguir fazer um estudo bem cuidadoso, né? Então o ideal é fazer essa mescla, vamos dizer assim, de fontes hoje em dia. Legal, é muito importante pensar isso e não ter uma única fonte, né? Não aceitar, se contentar com uma única fonte. A gente tem tantas possibilidades, então é importante, de novo, o senso crítico de ouvir outros pontos de vista, ler em outros lugares, acho que é super rico isso. E, Ricardo, pensando agora no futuro profissional, né? Quem super se interessa por essa disciplina, quer fazer alguma coisa que tenha a ver com história, tem algum tipo de carreira onde a história é mais predominante, é mais importante, tipo jornalismo, relações internacionais? Eu acho que a área de humanidades como um todo, ela pressupõe a parte histórica. Então, jornalismo, relações internacionais, me parece sim, ciência política, precisa muito do estudo histórico. Filosofia, aí as áreas mais acadêmicas mesmo, né? Você vai precisar bastante disso. Nas áreas das artes, a história me parece essencial. Então, quando a gente fala de artes visuais, quando nós falamos de cinema, quando nós falamos de música, todas essas áreas, elas têm uma necessidade de um recorte histórico, porque aquelas expressões culturais, elas não surgiram do nada. Elas são frutos de invenção, de genialidade, se a gente quiser colocar esse termo, mas elas são fruto também de um contexto social. Então, sempre que a gente trabalha com a experiência humana, essas carreiras vão se beneficiar disso. Eu acho que na área das artes, por exemplo, cada vez mais a gente percebe que o estofo, né, do diretor, do músico, do escritor, do pintor, aquele repertório
que ele tem é o que vai fazer a grande diferença, muitas vezes, no tipo de produto que ele faz. Você sabe que semanas atrás aqui a gente estava com os alunos na Pinacoteca aqui de São Paulo, e a Pinacoteca tem uma área toda ligada ao modernismo brasileiro. E o modernismo brasileiro é um movimento histórico. Claro que é um movimento artístico, mas você tem a explicação da existência dos barões do café, que financiavam as artes, o que estava acontecendo na Europa. Então, para você entender aquela arte e trabalhar com essa arte, seja numa parte de criação, seja numa parte de curadoria, seja numa parte educativa, seja lá o que for, pensando só, por exemplo, nas artes visuais, o estudo histórico é essencial. As humanidades como um todo, né? Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, no direito. É claro que o direito tem um conjunto de leis, códigos, normas que nós seguimos a partir do momento que elas são publicadas. Mas é muito difícil você entender os porquês dessa lei e por que ela tem que ser aplicada desse jeito sem um recorte histórico-político do surgimento dessas leis, né? Qualquer área das humanidades ela vai se beneficiar extremamente do estudo da história e do tipo de habilidade que se tem ao se estudar a história. Então eu acho que é um flanco, uma parte muito importante do conhecimento que a gente não deve nunca deixar para trás, não. Sempre estudar história é interessante sim para a carreira profissional. É muito importante entender os porquês. E os porquês vêm de onde? Vêm de lá de trás. A gente tem que entender. Exatamente. Vem do que nós construímos enquanto sociedade, né? E eu vou enfatizar, isso é muito, muito importante. Me parece que, de vez em quando, no campo das artes, a gente esquece, porque a gente fala das humanidades, né? Jornalismo, sem dúvida. Você trabalha com narrativas, relações públicas, ou relações internacionais, né? Você trabalha com a compreensão do outro para negociar, enfim. Mas nas artes, de vez em quando, a gente esquece essa importância, né, de que são movimentos artísticos, fruto do contexto social, do que está acontecendo na sociedade. Então, me parece que na área da criação, da criatividade, da comunicação, o estudo da história só agrega, ele só potencializa, seja lá o que a gente vai fazer. Sabe? Eu acho que é essencial conhecer a história, sim. E até pra gente também, Ricardo, entender o que tá acontecendo hoje, né? Porque às vezes tem essa questão de não entender o contexto social do momento. E às vezes você não entender que a cultura é uma coisa que ela vai mudando, ela vai evoluindo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente não compreende é que normalmente a gente reage mal às coisas, né? Quando você não compreende alguma coisa, a primeira coisa que você faz é negar, é falar, não, isso é um absurdo, como é que alguém pode fazer isso? Que loucura, tal. E muitas vezes, se você entende de onde veio, por que veio, o que está acontecendo na sociedade para que isso aconteça, aí você reage de uma forma diferente, né? A nossa reação às coisas, ela está muito ligada a uma falta de compreensão histórica. Você sabe que tinha um sociólogo, na verdade, no século XIX para o XX, que ele falava isso, a falta de imaginação sociológica. Era a ideia de que quando você não compreende, você não liga os pontos dos problemas, você reage mal às coisas que acontecem. Então eu saio lá da minha casa e vejo uma coisa na sociedade que eu não gosto. Pode ser uma desigualdade, pode ser uma violência, alguma coisa nesse sentido. Qual é a minha primeira reação? É ruim, é falar, seria melhor que não existisse, o que está fazendo aqui? Olha aí que porcaria de sociedade que a gente vive e tal. Então, a falta de imaginação sociológica, e eu coloco aqui, muito humildemente, a falta de conhecimento histórico faz com que a gente não compreenda e não trate melhor esses problemas, né? A gente reage mal porque a gente não entende ele direitinho, né? Acho que tá ligado a isso. Bom, Ricardo, te agradeço muito pelo papo, acho que foi extremamente rico, trouxe aí pra quem tá ouvindo pra gente a importância da gente entender os porquês, entender a história, isso é fundamental, gente, pra quem você quer ser na sociedade. Te agradeço muito pelo papo, viu, Ricardo? Eu é que agradeço, foi muito gostoso, muito bacana. E vamos estudar história, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa história para poder mudar o mundo, né? Acho que essa é a grande ideia. Com certeza, vamos evoluir. Obrigada. Obrigadão. Viu só como estudar história é importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.